Fala pessoal, tudo bom? Se você está aqui, possivelmente você já assistiu o vídeo no Insta, você já viu o meu Reels no Facebook, no Story, no Story do Facebook, onde eu falei que eu ia gravar um vídeo um pouco longo aqui para o YouTube. Então, pessoal, como eu já falei, vou repetir, isso eu gosto de falar sempre. Eu não sou nutrólogo, eu sou um gastrônomo, sou um chefe de cozinha. Eu fiz outras faculdades, então, eh, que é uma outra oportunidade eu posso falar, eu não gosto muito de falar o que eu fiz, mas até para não alimentar meu narcisismo, mas uma das faculdades que eu fiz foi psicologia e eu comecei a desenvolver, a identificar em mim traços quando eu comecei a me estudar, a me autoanalisar, eu comecei a identificar em mim traços de alguns transtornos. Inicialmente, a gente, quando começa a estudar transtornos, a gente identifica traços, todos os traços na gente, mas depois a gente vai identificando e vai conversando, e é muito importante procurar ajuda médica. Somente um médico psiquiatra, após uma longa, longa conversa, tem médicos aí que demoram inclusive 40 sessões para poder depois, com base num livro chamado DSM-5, que é da Associação Psiquiátrica eh, Americana, tá? Às vezes em conjunto com a CID, que é o livro da Organização Mundial de Saúde, que trata de todas as doenças catalogadas, em conjunto com esses dois livros, que são ferramentas, mais todo o conhecimento técnico dele, mais toda a análise do que você está contando, ele vai identificar se você tem ou não uma doença da mente ou uma doença da alma, tá? E depois disso que vai ser indicado um tratamento que vai ser feito com o psiquiatra, às vezes pode ser medicamentoso ou não, tá? Dependendo do tipo de doença que você tem, e vai ser feito em conjunto com o nutricionista ou nutrólogo, vai ser feito em conjunto com o psicólogo também, tá? Um não anula o trabalho do outro, um auxilia o tratamento do outro, inclusive terapeutas também, tá? O que me ajudou muito foi as terapias. Eu faço uma terapia chamada Mindful Eating, tá? E me ajudou muito, tá bom? Mas assim, é, vamos começar. Let's go. Start do início. Vamos começar do início. Então eu não era uma criança obesa, mas eu sempre fui uma criança que pensou muito em comida. Quando tinha festinhas na escola, desde pequeno, e eu acho que você vai se encaixar com muitas coisas do que eu vou falar aqui, e aí se você começar a se identificar com muitas coisas, procure um psiquiatra. Desde pequeno eu tinha uma é, felicidade, inclusive é, desenvolvendo ansiedades, tá? Para dias de festinha na escola, aqueles dias onde você cada um leva um prato. E quando chegavam as coisas, eu ia sempre, principalmente em doces. Gostava muito de doce. Todo dia eu tinha que ir no bar comer um doce, comprar doces. E meus maiores presentes eram sempre doces, sempre pensavam em doces, açúcar. Como eu gasto muita energia, sempre gastei muita energia, principalmente uma energia cerebral, é, e eu tinha que controlar, então eu tenho hiperatividade, tá, diagnosticada, e a parte do cérebro que controla, e eu tinha que controlar a hiperatividade, porque na minha época não tinha isso. Passei por diversos psiquiatras, psicólogos, e ninguém falava sobre hiperatividade na época. Então falava, essa criança é uma criança que não para, ele é elétrico, mas não falavam o que eu tinha. E eu passei por situações na minha vida que, enfim, eu não vou falar aqui na rede social, mas umas situações difíceis, inclusive de abusos, bullying, entre outras coisas que me atrapalhavam muito e faziam com que
eu inclusive me achasse incompetente e para isso eu precisava estudar, 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 estudar. Fui fazer 5 faculdades, 4 pós-graduação, mestrado, doutorado, entre algumas coisas, fora os cursos. Então eu chego a ter hoje uma caixa assim, ó, desse tamanho, com certificados e diplomas. Cada vez que eu estudava, eu começava a estudar mais porque eu tinha que provar para mim mesmo e para os outros que eu era competente em alguma coisa. E desenvolvi dificuldades de relacionamentos amorosos, entre outras coisas, que enfim, eu não quero esticar muito o vídeo falando sobre isso. Uma outra oportunidade eu posso conversar sobre isso. Se você quiser, você pode me ligar, tá? O que eu estou fazendo aqui não tem fins lucrativos, então você pode me ligar e a gente conversa sobre isso. Bom, o que acontece, pessoal, foi que a minha hiperatividade era tão grande, mas tão grande, que eu não tinha capacidade de concentração. Não deveria ter capacidade de concentração. E eu, não, e eu conseguia lutar contra isso. Só que para eu ter esse autocontrole da minha hiperatividade no momento da concentração do estudo, eu precisava o quê? Comer doce. Por quê? Porque a glicose é quem ajuda no autocontrole. Tá? Se eu estiver falando alguma besteira, algum médico pode me corrigir depois, por favor. Mas a glicose me ajudava. Tudo que eu estou falando servia para mim. A glicose me ajudava no autocontrole. Então eu era aquela criança que quando tinha festa na escola, cada um levando o pratinho, nossa, eu não dormia, tá? Se tivesse festa de aniversário de alguma pessoa, eu queria chegar o mais cedo possível, não conseguia nem, eu tinha que tomar banho rápido, tinha que fazer tudo rápido, eu não queria nem concentrar porque eu queria ir para aquela festa e eu tinha que ir embora o mais tarde possível. Isso ainda faço, tá? Isso ainda faço. A questão de festinha nas escolas também ainda tenho crises de ansiedade porque eu ainda tenho a doença e eu estou em tratamento. É, E o que aconteceu foi que parece que as coisas começaram a piorar. Essa é a impressão que eu tenho e que eu falo para o meu médico, falei para os meus médicos. É, as coisas começaram a piorar quando eu comecei a entrar na adolescência, porque eu comecei a me sentir muito mal comigo mesmo, eu não gostava de mim mesmo, nunca gostei de mim mesmo, a não ser agora que eu venho fazendo esse trabalho de me conhecer, mas eu não gostava de mim mesmo, eu me odiava. E quando a gente não gosta da gente mesmo, a gente também não consegue fazer os outros gostarem da gente. Então eu sentia. Todo mundo sempre gostou muito de mim como pessoa, mas eu não conseguia relacionamentos. Então as pessoas não olhavam para mim com aquela beleza. E quem olhava geralmente não era aquela que me agradava. Então, como diz a Marília Mendonça, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Eu passei muito por isso. Mas eu não buscava sofrimento de ninguém. Só que eu me machucava com isso. E aí foi quando eu comecei a desembocar em comer muito açúcar, beber litros e litros de refrigerante. Na época tinha um negócio chamado Baré, que eu amava, era um refrigerante de 600 ml em garrafa de cerveja. Eu tomava 2 daquela por dia, tá? Tubaína e refrigerantes muito doces, tá? Comia muito doce e comia também arroz, feijão, carboidratos em excesso e muita gordura, muita fritura todo dia. E eu comecei a engordar, ao ponto de eu ficar muito obeso, mas muito obeso mesmo quando eu estava no ensino médio. E quando chegou, mas eu sempre tentava fazer dietas e não dava certo. Não fazia exercício físico nenhum, nunca gostei. Sempre entrei na academia, mas não gostava. A única coisa que deu certo comigo foi natação. Comecei a fazer natação e gostava, mas eu acabava de nadar, chegava em casa e comia um monte para poder passar aquilo que eu tinha de cansaço e de energia gasta. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito obeso e no final da minha faculdade eu fiz uma dieta totalmente restritiva, onde eu só comia sopas. Só comia sopa o dia inteiro e caminhava muito. E quando eu comia alguma coisa que eu saía daquela dieta, que era geralmente no final de semana, eu sempre, final de semana eu abri, até hoje faço, eu abro muito exceções, e eu abria, eu engordava muito no final de semana. Para vocês terem uma ideia, existem finais de semana, quando eu tenho eh, situações do transtorno compulsivo alimentar, que eu chego a engordar 10 quilos no final de semana. Sexta-noite, sábado e domingo eu chego a engordar 10 quilos.
depois, claro, que eu emagreço. Por quê? Porque peso não deve ser o nosso. Eu procuro estar sempre olhando o peso, eu gosto de olhar porque eu acho que faz bem para nossa autoestima, né? E, e a gente olha, a gente. É a forma com que o universo ainda olha isso, né? Os seres humanos ainda comparam, né? Você está pesado, você está acima do peso. Mas, gente, vamos lembrar que a Organização Mundial de Saúde fala que saúde significa bem-estar. Você estar com bem-estar. E às vezes você estar com peso não está correlacionado ao bem-estar. Você pode estar com uma doença e mesmo assim, mesmo estando no peso, estar com uma doença. Então, assim, você precisa estar muito mais ligado ao bem-estar, né, a ausência de doença, está muito ligado ao bem-estar do que mais propriamente dito ao peso. Mas o peso sempre foi um ponto que eu controlava. Então, eu comecei a fazer dietas restritivas e eu perdi, na época, eh, estava apaixonado por uma menina que me ajudou muito nesse sentido. Ela ia me incentivando muito a emagrecer. E apaixonado, eu acabei perdendo muito peso, perdi 40 quilos na época. O que aconteceu? Eu cheguei a um peso que eu gostava, só que eu não consegui segurar. Normal. Quantas pessoas não passam por isso? Por quê? Porque a minha dieta era restritiva. E quando a dieta é restritiva e você não faz um trabalho da mente, de você conhecer a sua mente, de você conhecer o seu corpo, não adianta. Porque uma hora você vai cair na tentação. E quando você cair na tentação, você vai entrar em culpa. E quando você entrar em culpa, você vai querer comer mais. E quando você começar a comer mais, você começa a sentir culpa novamente. E quando você começa a sentir culpa novamente, você tem vontade de beliscar. E assim vai, você entra num círculo que você não sai dali. Você entendeu? Ah, eu tô nervoso hoje, então eu vou comer. Tá, aí eu comia. Aí eu sentia culpa. Aí, por sentir culpa, o que acontecia? Eu fazia uma dieta restritiva, ou ia me matar de fazer exercícios físicos. Aí aquilo me dava mais fome e me fazia ficar pensando o dia inteiro na comida. Eu sonhava com comida. Se falasse para mim que eu ia numa churrascaria, eu sonhava, eu amava rodízios. E aí fui entrando nesse círculo, até que eu cheguei a um ponto que para mim foi o ponto grave da minha vida, onde para eu conseguir ser feliz, eu precisava toda semana ir num rodízio de pizza, ir num rodízio de carne e comer num restaurante que seria como se fosse nos Estados Unidos all you can eat, o self-service no Brasil, a gente come à vontade, buffet à vontade. Eu tinha que toda semana ir nesses 3 lugares, fora comer um fast food, e aí no finalzinho ainda, os aplicativos como iFood, Uber Eats, eu não tenho nada contra eles, ao contrário, ajudam muito, mas eles faziam com que eu vinham promoções e eu falava, eu prefiro, vou comprar para não perder a promoção. E aí comprava, ficava com aquilo na geladeira e ia comendo tudo aquilo. Como eu também tenho um trabalho de não desperdício de alimentos, isso como chefe de cozinha, de não desperdício de alimentos, de não jogar nada fora, porque existem pessoas que passam fome, então eu procuro, desde pequeno minha mãe ensinou isso, não jogue fora, não distrate alimentos, cuide do alimento com carinho, né? O que que acontecia? Eu usava isso como uma autodefesa também, como uma desculpa, né? Não sei se eu falei a palavra certa, autodefesa, mas eu usava como desculpa. É, e ia colocando aquilo no sentido de eu começar a estocar alimentos e assim e guardar alimentos e guardar e comprar cada vez mais e gastar tudo que eu tinha de dinheiro com comida. Senão tudo que eu tinha era objeto de comparação com comida. Então, eu não vou fazer tal coisa porque eu preciso comer. E aí, o que aconteceu, pessoal? Aliado a isso, eu perdi também os meus empregos e eu saía muito com os meus amigos. E quando eu chegava já estava trabalhando com gastronomia, quando eu chegava nos restaurantes, que eu via que era muito caro, que eu não tinha condições de pagar, eu me restringia. Então eu não comia nada, só tomava um refrigerante, tomava uma água. Muitos dos meus amigos às vezes pagavam alguma coisa para mim porque viam aquela situação
Mas quer queira, quer não, eu restringia aquilo. E essa restrição que eu fazia girava aquele círculo que eu falei para vocês. Chegava em casa, agora eu preciso comer, porque eu não comi nada lá no restaurante, não comi nada lá, porque era muito caro, então agora eu preciso comer. É, E desembocava, cheguei a tomar 2 litros de refrigerante em 2 horas, em frente a um computador. E fui vendo que eu tinha muita ansiedade e eu não tinha mais controle sobre aquilo. Foi então que eu conheci um amigo e ele começou a me ajudar primeiro com a minha autoestima. E aí eu comecei a emagrecer. Eu tenho um grupo de amigos que me incentivavam muito e eu agradeço um beijo de coração para eles, que me incentivavam todos os dias. Eu tenho uma amiga que eu converso com ela todos os dias e a gente começou a fazer uma autoterapia um com o outro e, e eu comecei a fazer caminhadas. E durante esse processo, eu comecei a namorar, não deu certo. E quando não deu certo, eu achei que eu ia voltar para aquela situação de depressão que eu estava. E além da situação de depressão que eu estava, eu achei que eu ia voltar a engordar. E todo mundo achava isso. Ou diziam aquelas frases como: ah, você está emagrecendo agora, mas daqui a pouco você engorda de novo. Não, agora você perde bastante peso, mas daqui a pouco você para de perder. Mas eu não deixava aquilo me desmotivar. Eu ia todo dia para a academia, treinava, tive excelentes professores que me ajudaram muito. Mas eu sempre tinha aquele sábado e domingo que eu exagerava. Eu me lembro que uma vez eu saí com essa minha amiga e o namorado dela e fomos a um rodízio de hambúrgueres. E eu comi tanto, mas eu comi tanto, mas eu comi tanto. Quando eu como muito, mas muito além do que eu posso comer, eu geralmente começo a espirrar. Meus amigos sabem disso. Mas aquele dia eu comi tanto que eu não consegui dormir, eu tive que dormir sentado. E aí, no outro dia, eu me senti culpado, envergonhado. Eu dizia: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu ia em festas de casamento e eu comia muito doce, mas eu gostava tanto de doce que eu começava a pegar doces para levar para casa. E tive até episódios de uma pessoa ficar chateada comigo porque eu peguei tanto doce que eu não deixei quase para as pessoas. É, Pessoal, falar pra mim isso, eu juro pra você, eu dou risada, mas não é que eu sinto vergonha disso. Eu sinto vergonha, mas era uma doença. Era uma doença que eu tinha. E aí isso foi trabalhando na minha mente, e eu fui tendo crises e crises. Mas nesse meio tempo eu comecei a me trabalhar. E aí foi quando eu conheci também um amigo meu psiquiatra que começou a me ajudar, tá? Eu não aceitava mais nenhum tipo de tratamento psiquiatra, psicológico, eu não acreditava nisso, eu não acreditava. Ainda não acredito, estou trabalhando isso na minha mente, mas por eu ter passado por tanto psiquiatra e psicólogo, eu, eu não acreditava. E aí esse meu amigo começou a fazer o seguinte, para me ajudar, ele começou a me ensinar. Ele começou a me dar aulas e começou a me ensinar, como se eu estivesse fazendo uma faculdade de psiquiatria. E aí foi quando eu entrei para estudar neurociência. Depois eu comecei a voltar a estudar psicologia. Hoje eu dou aulas de psicologia. E eu falo que sempre, quando você quer dar um passo bom na sua vida, primeiro que o universo inteiro vai conspirar contra você. Parece que tudo vai dar errado. Eu vou começar a dieta amanhã. Todo mundo chama você amanhã para um churrasco. Né? No meu caso, vou começar a dieta amanhã. Amanhã me levavam para um hotel que eu olhava aquelas comidas maravilhosas, para trabalhar, dar consultoria no hotel ou num restaurante. Então tudo dava errado naquele dia. Mas o mais importante, pessoal, e para finalizar esse vídeo não ficar tão longo, para resumir, o mais importante é que eu fui diagnosticado através de um trabalho de muita conversa com esse meu amigo psiquiatra, feito com base no DSM-5, feito com base, que é um livro que tem todos os sintomas catalogados. Eu fui diagnosticado com transtorno compulsivo alimentar. E depois que eu fui diagnosticado por transtorno compulsivo alimentar, que possivelmente, a gente não sabe, mas possivelmente pode ter vindo desse grupo de dietas que eu vim, dessas restrições que eu tinha, combinada com outros fatores que eu passei na minha vida, foi quando eu comecei a fazer um trabalho da minha mente. E foi quando eu comecei a emagrecer com saúde.
porque até então eu emagrecia, mas não era com saúde. E aí eu faço um, um tratamento terapêutico que chama Mindful Eating, que é estar presente sobre o alimento. Eu tenho muitas fugas, eu tenho muitos dias que eu estou, principalmente quando eu estou com meus amigos numa mesa, ou quando eu estou numa empolgação, eu começo a comer tão rápido para não dar tempo do meu cérebro pensar. Isso é uma fuga e eu estou trabalhando. Trabalhando é dia após dia, é lutando muito. Mas se você se identificou com alguma coisa nesse vídeo, tá? Se você tá nessa sensação de culpa, às vezes até vomita depois de comer, às vezes fica horas sem comer e depois acaba comendo demais. Se você fica pensando muito em comida o dia inteiro, e se quando você começa a comer, você faz aquilo que nós chamamos põe o pé na jaca, que nem eu, que quando eu estava chateado ia para uma churrascaria, comia sozinho eu ia. E depois comia, até eu ficar tão cheio que eu não conseguia, depois que eu tinha refluxo depois, e não conseguia dormir, e aí acabava vomitando de madrugada. Se você está se identificando com esses traços, vá procurar um psiquiatra, primeiro um psiquiatra, tá? Porque você pode estar com traços, não se autodiagnostique. Desculpe, falei errado, não se, diagnostique, tá certo, é isso mesmo. Não fique analisando, se você pegar todo o livro de sintomas, você sempre vai sentir aquilo, até porque o nosso cérebro nos engana. Então não vire, eu tenho transtorno compulsivo alimentar, pronto, não. Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo disso, não, eu tenho crise de ansiedade. Calma, né? Vá a um médico, converse com ele. Ele vai fazer um trabalho em conjunto, tem que ser em conjunto, com um psicólogo, com um nutrólogo. Às vezes tem que fazer um tratamento na família, porque tem muitas famílias que ajudam nesse comportamento, ou inclusive são gatilhos para esse comportamento. Procure, e se precisar ligar para mim para a gente conversar a qualquer hora. Claudinei, eu estou agora tendo uma crise. Tô querendo comer muito, para, liga para mim, a gente conversa, eu vou conversar com você, a gente vai abaixar um pouco essa adrenalina, porque eu nas minhas crises eu seria capaz de pegar um pote de sorvete e comer inteiro e comer tudo que eu tinha. Por quê? Porque eu não pensava mais, eu simplesmente precisava saciar aquilo e aí o estômago vai alargando, aí tem todo um trabalho que entra num círculo vicioso e tudo que vira vício não é bom. Então assim, equilíbrio. Busque o seu equilíbrio, força, fé, foco, foco no equilíbrio, foco na saúde. E o mais importante, você precisa acreditar em você. E eu acredito que se você está vendo esse vídeo é porque você acredita em você e você sabe que existe uma esperança. Bora caminhar, bora levar uma vida com saúde, bora se tratar. Eu estou no início ainda do tratamento. Faz um ano que eu venho me tratando, venho me descobrindo. Descubra-se você também mesmo. Faça aquilo que está no Apolo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, conhecerás tudo. Então, os deuses e o universo. Conhece-te a ti mesmo. Conheça essa pessoa que está aí dentro de você. Alguns vão chamar de Deus, outros de Espírito Santo, outros vão chamar, eu não quero entrar em religiosidade aqui, outros vão chamar de, de, de ego e dar nomes e nomes e nomes, não importa. O que importa é que existe uma pessoa dentro de você e que você não pode deixar que essa pessoa seja roubada de si mesmo. Quem te roubou de si mesmo, diz o padre Fábio de Mello, né? Então, o livro dele, tem quem roubou de mim mesmo. Busque ajuda, busque leitura, mas principalmente busque entender o que você está sentindo e se conhecer. Um forte abraço e até amanhã. Amanhã nós teremos novas dicas.